Nosso próximo assunto é a ética. A ética é algo intimamente ligado ao comportamento humano. Não é possível desvincular a ética das atitudes humanas. E nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, que tem sido muito falado no Brasil ultimamente. Inúmeros casos têm surgido, inúmeras situações que demandam o nosso conhecimento e a nossa necessidade de cumprir, de atender aos conceitos da ética. Vamos lá. Inicialmente, é preciso saber qual é a diferença entre ética e moral. Ética é uma palavra grega, ethos. Ela significa modo de ser ou comportamento. A palavra moral vem do latim, moralis, que significa relativo aos costumes. Então veja que tem uma diferença. A moral, ela está ligada aos costumes de um certo lugar. Pode ser, por exemplo, que aqui no Brasil seja incomum os homens andar de mãos dadas. As mulheres até eventualmente o fazem. Entre os árabes, principalmente, é extremamente comum que os homens andem de mãos dadas. E é considerado saudável e é costumeiro para eles. Então, algo que é moral num lugar pode não ser tão moral no outro. Algo que para uma comunidade parece ser certa, pode não ser certo para outro. Já o comportamento ético, o modo de ser, ele se sobrepõe à moral. Ou seja, é algo que transcende o conceito moral e define ou qualifica algo como certo ou errado. O que é ética, então? De acordo com o dicionário Aurélio, ética é o estudo dos juízos de apreciação que se refere à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a uma determinada sociedade, seja de modo absoluto. Ou seja, ética, teoricamente, é aquele que distingue o certo do errado, independente do local, do tempo ou da comunidade que aquele conceito se aplica. Nessa linha de raciocínio, vamos prosseguir o nosso estudo sobre moral e ética. A ética é um princípio. Moral são os aspectos, são as manifestações das condutas. A ética é algo permanente. A moral é algo temporário. Às vezes é certo, às vezes não é. Mas ética é aquilo imutável, é o valor permanente. A ética é algo universal. E a moral é algo restrito, é algo cultural. Ética é uma regra. Moral é a conduta, é a forma como aquela regra acontece. A ética, portanto, é a teoria. A moral é o acontecimento prático. E aqui nós temos uma charge falando sobre corrupto e corruptor. No primeiro quadrinho, nós podemos observar o pesquisador chegando e falando com alguém. O senhor acha que o Brasil é um país de corruptos? Não. Mas na sequência seguinte, a pessoa responde, mas aceito propina para dizer que sim. Quem é o corrupto e quem é o corruptor nessa situação? A pessoa que fez a pergunta é o corrupto? A pessoa que propôs aceitar dinheiro é o corruptor? Fica evidente, então, nesse momento, que existem, digamos assim, instantes, existem manifestações da conduta humana que distorcem determinados valores e ali, então, acontece o erro, acontece algo que desacata o conceito da ética. Um exemplo prático da aplicação da ética, entre tantos que a gente poderia citar, a Operação Greenfield, um escândalo envolvendo os fundos de pensão das estatais, que teria, está sendo investigado ainda, teria dado um prejuízo bilionário de 8 bilhões de reais aos cofres públicos. Por que, basicamente, que aconteceu esse tipo de coisa? Porque os operadores, as pessoas que tinham acesso a essas contas, as pessoas que detinham a autoridade, elas fizeram algo que não deveriam, elas optaram
por um caminho ruim. Elas optaram por algo que elas tinham poder para decidir, então elas decidiram de forma errada. Esse é um exemplo, então, de um caso que fere o padrão ou o conceito de ética, fere o código de ética do serviço público. Em relação à ética no serviço público federal, nós temos uma ampla legislação aplicável. Essa legislação, nesse momento, ela pode ser organizada em uma lei, 2 decretos e uma resolução. A primeira é a Lei 8.112, que já deve ser nossa conhecida, porque ela dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União. O Decreto 1171, ele aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O Decreto 6029, ele institui a gestão de ética para todos os órgãos do Poder Executivo Federal. E por fim, a Resolução número 10, de setembro de 2008, ela estabelece as competências da Comissão de Ética. Portanto, existe uma legislação na 8.112 que estabelece o caráter jurídico. Existe um decreto, que é o 1171, que define o Código de Ética. Existe um decreto que institui como que essa ética vai ser validada. E por fim, a Resolução número 10, ela empodera algumas pessoas. Em cada órgão público é obrigatório que exista um comitê de gestão de ética. Bem, por fim, de uma forma ampla, nós temos que conhecer as regras deontológicas, que é o conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres em uma determinada profissão. No caso dos servidores públicos civis da União, que regras são essas? Dignidade, decoro, zelo, eficácia, observe a palavra eficácia, e a consistência de princípios morais. Além disso, destacamos os principais deveres do servidor público: desempenhar em tempo as atribuições do seu cargo, exercer essas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, ser probo, reto, leal e justo, em hipótese nenhuma retardar a prestação de contas e tratar cuidadosamente das pessoas que utilizam os serviços. E por fim, é considerado um código de ética ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos, ou seja, eu não posso, enquanto servidor público, ignorar que o meu trabalho é regido, é determinado, é observado, se submete a um conjunto de regras éticas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Decreto 1171. O que o Decreto 1171 faz? Ao contrário da Lei 8.112, que cria e estabelece o regime jurídico de uma forma geral dos servidores públicos, o Decreto 1171 ele é específico do Código de Ética Profissional do Servidor Público. O que diz esse decreto? Ele estabelece alguns princípios fundamentais, como a dignidade, o decoro, o zelo, e observem a palavra eficácia. Não está citado, portanto, nesse Código de Ética, a palavra eficiência. Está citada a palavra eficácia. Ou seja, espera-se que o servidor público ele tenha um desempenho tal que consiga entregar o produto final que a sociedade espera dele. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético na sua conduta. Portanto, ele não pode ignorar que existe esse código e que ele está submetido a ele. O terceiro princípio diz que a moralidade da administração pública não está limitada à distinção entre o bem e o mal, mas sim entre o equilíbrio da legalidade e a finalidade, ou seja, é necessário buscar um equilíbrio entre aquilo que deve ser feito e como deve ser feito. Nunca buscando subterfúgios que fujam da lei, que levam a uma ilegalidade. Por outro lado, o servidor público não pode dificultar as coisas a tal ponto de que as pessoas morram esperando numa fila ou aguardando uma resposta. Por exemplo, quando a pessoa não sabe dos trâmites todos do processo e simplesmente é esquecida sem uma resposta.
não posso me limitar a dizer que é obrigação da pessoa conhecer aquilo ali. Eu preciso ajudar nesse caso. Por fim, a lei determina que, como a remuneração é custeada por tributos, então todos se beneficiam da prestação de serviço, inclusive o próprio servidor público. O decreto 1171 ainda fala sobre os principais deveres do servidor público. O que seriam esses deveres? Desempenhar a tempo as atribuições do seu cargo, ou seja, não adianta devolver uma resposta depois que já acabou o prazo, depois que já se esgotou o recurso, depois que a questão já está resolvida. Isso é antiético, eu postergar ou ignorar ou deixar de procurar a pessoa interessada. É necessário exercer suas atribuições de servidor público com rapidez, perfeição e rendimento. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar uma tarefa e ficar ali com ela durante um mês e dizer que eu estou fazendo e vai protelando aquilo ali. Eu preciso dar um encerramento tão rápido quanto possível àquela tarefa. Letra D. Jamais retardar prestação de contas. É extremamente necessário que o servidor público ele dê conta de qualquer valor que ele tenha utilizado, tratar com cuidado as pessoas que utilizam o serviço público. E finalmente, na letra H, diz que o funcionário público deve ter respeito à hierarquia, porém, sem jamais ter temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura, ou seja, se eu sei que um superior está agindo incorretamente, se eu sei que baseado na lei, baseado naquilo que já está determinado, essa pessoa, ainda que seja um superior meu, ainda que ele seja a autoridade máxima da instituição, se ele está incorrendo um erro, cabe a cada servidor público denunciar essa atitude sob o risco de ser omisso, conivente e, portanto, participante daquele erro. Dever do funcionário público: manter-se atualizado sobre as instruções, normas de serviço e legislação pertinentes. É um dever que eu tome a iniciativa de ir atrás da legislação que me diz respeito. E é um dever, a última letra, a letra V, divulgar e informar amplamente para todos os integrantes da classe que eu pertenço sobre a existência desse código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Ou seja, é um dever do funcionário público difundir entre todos os seus colegas a existência desse código de ética. Agora que nós já sabemos que existe um regime jurídico, agora que nós já sabemos que existe um código de ética aprovado, agora que nós já sabemos que existe um sistema de gestão de ética instituído, e agora que nós já sabemos que existe uma comissão de ética que existe para acolher, se for o caso, as eventuais denúncias, então nós vamos conversar um pouco sobre as atitudes antiéticas. Quais são as atitudes antiéticas que podem acontecer? De uma forma resumida, existem 3 grandes grupos dessas atitudes antiéticas. Por exemplo, no caráter interpessoal. É antiético qualquer forma de humilhação pública, expor as pessoas, sejam elas colegas ou o público, a constrangimentos, desrespeito à privacidade. É antiético solicitar tarefas com prazos insuficientes que, sabidamente, não têm como ser cumpridos. O oposto também é antiético. É errado protelar tarefas propositalmente, e levando, e protelando, e prorrogando aquela tarefa. É antiético atraso proposital de pagamentos, deixar para a semana que vem, deixar para mais tarde, deixar para quando estiver mais próximo de haver um fim daquele recurso ou de uma nova liberação de verba. É antiético não cumprimento de leis trabalhistas. E é antiético o excesso de pressão ou o assédio moral. Veja, a questão da pressão ou da cobrança, ela é uma necessidade. A questão é o excesso de pressão ou assédio moral para que a pessoa se sinta coagida, obrigada a cumprir alguma coisa. Será que em algum momento
nós temos visto esse tipo de atitude no nosso dia a dia? Pense sobre isso. Outra atitude antiética, muito comum, é em relação ao consumidor. Quando que isso acontece? Quando existe redução de pesos ou quantidade de produtos sem a correspondente redução nos preços. Quando o produto não é entregue, quando não é cumprido o prazo de entrega. Será que alguma vez nós já passamos por isso? Será que nós conhecemos alguém que já passou por esse tipo de coisa? É antiético vender sem ter o produto disponível, no caso dos fornecedores. Será que isso já aconteceu alguma vez? Cobrança por serviços desnecessários. Isso é muito comum nas faturas telefônicas. Aparecer alguma coisa que o consumidor não pediu. Adulteração na mercadoria. Água no leite, troca da data de validade, é antiético, é errado. Publicidade enganosa. Prometer coisas que o produto não traz. Prometer coisas que o produto parece que faz, mas na realidade não faz. E é antiético a formação de cartel, que são aqueles grupos com cartas marcadas, são aqueles grupos que se organizam para fraudar licitações, são aqueles grupos que se organizam para entregar produtos que não condizem com a verdade. E por fim, as atitudes antiéticas no trabalho. É completamente antiético mentir sobre doenças inexistentes. É antiético aceitar suborno, presentes, favores. É antiético disseminar dúvidas infundadas sobre a gestão. Será que nós temos ouvido falar sobre isso alguma vez? É antiético incentivar a rebeldia. Rebeldia é a resistência injustificada. São aqueles casos daquelas pessoas que se consideram donas da verdade. Rebeldia não é a crítica. Rebeldia é uma resistência injustificada. Emitir julgamentos parciais. Obstruir a justiça. É antiético substituir o profissionalismo pela amizade. Será que nós temos visto isso em algum momento em nosso meio? Será que em algum momento as pessoas têm feito coisas porque elas estão prestando um favor para um amigo ou porque aquilo é necessidade do serviço público? É antiético comprometer-se sem ter condições de cumprir aquilo que foi prometido. É antiético omitir-se sobre riscos, erros e equívocos. É antiético cumprir o horário sem cumprir as tarefas. Será que nós temos visto isso em nosso meio? Será que no local onde você trabalha, de alguma forma, isso tem acontecido? E agora que nós estivemos examinando os principais pontos da ética, vamos ao nosso novo exercício. Nesse exercício, basicamente, nós vamos conversar um pouco sobre, do seu ponto de vista, o que é ética? Qual é a diferença entre a ética e a moral? A ética está restrita aos casos de corrupção? Sim ou não? Em caso de não estar, onde que ela poderia se manifestar? Eticamente, é correto denunciar a transgressão de um superior? É possível cumprir a lei e ainda assim infringir a ética? Você já presenciou algum comportamento antiético? Nesse caso, faça um breve comentário sobre pelo menos duas dessas situações. Lembrando que é necessário postar esse exercício no Moodle para que isso fique registrado na sua ficha como aluno. Agora que nós já conversamos um pouco sobre eficácia, eficiência, algumas formas de controle, agora que nós já conversamos um pouco sobre ética, vamos falar sobre cidadania. Cidadania é uma atitude fundamental de todos os cidadãos de um país e ela precisa de algo muito importante. A cidadania precisa ser fomentada, precisa ser estimulada. Vamos falar sobre cidadania, portanto. Bem, a cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, uma pessoa e um Estado. É a definição genérica da Wikipedia. Cidadania é uma palavra do latim civitas, significa cidades. O conceito de cidadania tem origem na Grécia Antiga, onde
era usada para designar os direitos relativos a um cidadão, ou seja, uma pessoa que vivia na cidade e participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Portanto, não eram todas as pessoas que eram consideradas cidadãos, nem tampouco, portanto, participavam dos negócios e das decisões políticas. Para que exista cidadania efetiva, portanto, é necessário que haja envolvimento com as decisões e que haja desejo de participação na gestão ou pelo menos no acompanhamento daquilo que está acontecendo. Vamos ver a legislação aplicável à cidadania. Na Constituição da República Federativa do Brasil, nos princípios fundamentais, diz que a República Federativa do Brasil, que é formada por uma união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituída num Estado democrático de direito, tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade humana, os valores sociais e o pluralismo político. E esse conceito da cidadania é tão importante que na seção 9, que trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, diz que qualquer cidadão, ou partido político, ou sindicato, pode denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Ou seja, a cidadania ela é algo muito importante. Era algo restrito na Grécia Antiga e que se tornou algo amplo nos dias de hoje. Porém, para que a cidadania tenha um efeito significativo, é necessário que hajam atitudes onde essas pessoas, onde esses cidadãos manifestem os seus desejos. Vamos ver, portanto, que atitudes são essas. Um exemplo dos deveres do cidadão, por exemplo, é participar do processo de escolha dos governantes. Por sinal, esse é um dever que tem sido questionado, já que algumas pessoas gostariam que isso fosse uma opção e não uma obrigação. É um exemplo do cidadão cumprir as leis, respeitar os direitos sociais de outras pessoas, educar e proteger nossos semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país, colaborar com as autoridades, jamais oferecer suborno a agentes públicos e recolher os impostos. Pense um pouco. Será que nós temos visto alguma contradição em relação a esses princípios? Se isso tem acontecido, significa que algumas pessoas eventualmente têm aberto mão do seu direito de cidadania. Aliás, dos seus deveres de cidadania. Agora, em relação aos direitos, quais são os direitos dos cidadãos do país? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Saúde, educação, moradia, entre outras coisas, são direitos do cidadão. Além disso, diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém vai ser coagido, a não ser em caso de uso da lei. Um direito é a manifestação do pensamento, que é livre, sendo vedado o anonimato. Pense um pouco a respeito desses direitos. Será que nós temos visto de alguma forma uma violação desses direitos? Será que cabe, de alguma forma, alguma representação ou alguma denúncia a esse respeito? Pense sobre isso. Uma das formas de se exercer a cidadania é o portal da e-cidadania do Senado Federal. O que é o portal da e-cidadania? É um portal eletrônico, um site, onde as pessoas podem se manifestar contra ou a favor das leis, das emendas que estão sendo votadas no Senado. Existe um portal semelhante no caso da Câmara dos Deputados. Vejam, o Brasil é um país com aproximadamente 300 milhões de habitantes. Observe na coluna a favor qual é a votação mais significativa que nós temos, que é a primeira colocada lá em cima, 691.622 votos
favoráveis à redução do número de membros da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Observe, então, em relação à proporção de pessoas que habitam o país, qual é a participação neste tipo de instrumento que é o portal do E-Cidadania. Um exemplo de como funciona o portal da E-Cidadania é a PEC 55, agora famosa nas votações pela mudança do paradigma socioeconômico do Brasil. É um exemplo de participação popular. Podemos ver aqui que aproximadamente 5.483 pessoas disseram ser favoráveis à PEC, enquanto 100.896 pessoas se posicionaram contrárias à implantação dessa PEC. Esse é um resultado do dia 28/10, às 13h37. Veja que esses números são os números que chegam nas mãos dos deputados e senadores lá em Brasília. Então, existem muitas formas de participação da cidadania. Se possível, ir pessoalmente até Brasília. Se possível, ligar para o seu deputado, para o seu senador que tu votou e cobrar dele uma atitude. Agora, como isso nem sempre é possível, uma das maneiras de se exercer a cidadania é a participação através desse portal, que é uma alternativa para quem não pode ir participar de uma passeata, para quem não pode ou não sabe como entrar em contato com o seu deputado, o seu senador, e assim exercer a sua influência, o seu poder de decisão na sociedade brasileira. Pense sobre quantas pessoas conhecem esse portal. Um outro exemplo de cidadania é, digamos assim, aquela exercida ao vivo. O caso das alunas no Paraná que fizeram comentários, que se posicionaram diante de toda a sociedade. No caso, houve muita repercussão porque as alunas lá no Paraná, elas afirmaram que os deputados tinham as mãos sujas de sangue. E isso citando, de acordo com a opinião delas, que a morte daquele estudante durante uma ocupação era, de certa forma, culpa dessas pessoas. Então, esse também é um exemplo de cidadania. Que exemplo é esse? É o exemplo de posicionamento, é o exemplo de colocar a sua opinião, de externar, de falar com as pessoas. Então, essa é uma necessidade da cidadania, que haja envolvimento. Não há cidadania sem envolvimento. Não há cidadania sem posicionamento. E agora que nós estivemos conversando sobre participação popular, sobre expressar a sua opinião, sobre assumir a sua parte e de alguma forma manifestar o seu pensamento, o seu gosto, a sua opinião a respeito do assunto, então vamos a um exercício. Esse exercício tem 4 questões. A primeira delas é, do seu ponto de vista, o que é cidadania? Cidadania é o mesmo que defesa dos meus direitos? Justifique isso, comente a respeito. A cidadania pode ser exercida pela internet? Ou reescrevendo, a cidadania pode ser exercida exclusivamente ou apenas pela internet? Quais as vantagens e desvantagens da cidadania pela internet? E, finalmente, comente 3 formas de exercer a cidadania. Lembrando que esses exercícios eles devem ser postados no Moodle, que é a forma de registro da sua participação neste curso. Nosso próximo assunto é um assunto muito importante que diz respeito diretamente a todas as pessoas, a todos os seres humanos nesse planeta, que é a sustentabilidade. Nos próximos slides nós vamos estar conversando e debatendo sobre esse assunto. No Brasil, existe uma legislação que deve ser aplicada em todo o serviço público que envolve critérios, práticas e diretrizes para a promoção de um desenvolvimento nacional sustentável, principalmente nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal. Que diretrizes são essas?
Essas diretrizes envolvem soluções que promovam o menor impacto sobre recursos naturais, como a flora, fauna, ar, solo e água. A segunda diretriz é dar preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local, dentro do próprio país ou região. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia, geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local do meu país ou da minha região, preferência para equipamentos que tenham maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra. A legislação também prevê a contratação de soluções que usem inovação para reduzir a pressão sobre recursos naturais e que tenham origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras. Ou seja, todas essas diretrizes, elas servem para dar um norte nas contratações do serviço público. Sempre que eu tiver que contratar alguma coisa, sempre que eu tiver que escolher alguma coisa, eu devo levar em consideração essas diretrizes de sustentabilidade. Por ser um assunto tão amplo, a sustentabilidade envolve vários aspectos, como, por exemplo, energia, construções, reaproveitamento de materiais. Mas, agora então, já que nós sabemos que o assunto é amplo, vamos conversar um pouquinho sobre os aspectos práticos que nós podemos aplicar para o uso da sustentabilidade. Bem, a sustentabilidade é um assunto que começou a ser debatido lá na década de 80. Naquela época, houve na ONU a criação de uma Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Na época, a relatora dessa comissão foi a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que é o nome dado ao relatório, o relatório Brundtland. O que diz esse relatório? É um relatório que envolve as 3 grandes esferas que, digamos assim, influenciam o mundo da sustentabilidade: a ecologia, a economia e a esfera social. O que diz nesse relatório? O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Sustentabilidade, portanto, não é apenas cuidar da natureza, não é apenas cuidar da água, não é apenas cuidar do descarte do lixo. Sustentabilidade é algo mais amplo. Como assim mais amplo? As propostas dessa amplitude, de acordo com o relatório da ONU, passam pelo seguinte: Item 1. Busca por novas fontes de energia, mais renováveis. Item 2. Sustentabilidade envolve o controle do crescimento urbano e populacional. Item 3. Sustentabilidade envolve a preservação da biodiversidade e garantia de recursos em longo prazo. Item 4. Sustentabilidade é promover novos processos de industrialização de maneira sustentável. Portanto, a sustentabilidade ela é mais ampla do que apenas cuidar da natureza. Ela envolve a manutenção do crescimento, a manutenção das sociedades atuais, sem, porém, destruir o planeta para as próximas. Portanto, a sustentabilidade ela está intimamente ligada com um assunto chamado inovação. Sem inovação, não há como haver sustentabilidade. Veja, vamos examinar algumas coisas presentes que podem comprometer o futuro. São exemplos de coisas presentes que podem comprometer o futuro. O descarte inadequado de lixo eletrônico, representado por baterias de celular, computadores envelhecidos, máquinas de escrever,
xerox, impressoras, toners, uso abusivo de papel, que é o caso do descontrole de impressões, o mau uso da energia elétrica, que é o caso de uso indiscriminado de energia, iluminação de lugares que não tem ninguém, refrigeração de lugares com poucas pessoas, o descarte inadequado do plástico, equipamentos mal selecionados. Isso aqui se aplica àqueles equipamentos com elevado consumo de energia e ainda assim escolhidos de alguma forma para uso no serviço público. Abandono de restos químicos, que é o caso daqueles produtos perigosos que precisam de um descarte especial. Mau uso da água, uso excessivo de combustíveis fósseis como gasolina, óleo diesel, manejo inadequado do lixo e, finalmente, uma coisa gravíssima, que é a indiferença em relação ao assunto. Vamos ver então alguns exemplos práticos que podem nos ajudar a colaborar para a sustentabilidade do planeta. Primeiro deles, economize água, racionalize o uso da torneira, conserte vazamentos. Reciclagem. Envolva-se no reaproveitamento do lixo reciclável. Isso diz respeito principalmente à identificação do lixo e colocar pressão nas autoridades para que façam uma coleta seletiva do lixo. É preciso que haja uma pressão da sociedade sobre as autoridades para que exista essa coleta seletiva. Porque não adianta separar o lixo se ninguém recolhe ele separado. Potência de eletrônicos. Optar por equipamentos verdes que consumam menos energia e tenham sempre o selo de aprovação. Um exemplo é o equipamento de ar-condicionado, que deve obrigatoriamente ter o selo de qualificação classe A. Reflorestamento. Áreas que sofreram retirada de vegetação devem ser reflorestadas para preservar o meio ambiente. Fontes de energia renováveis e limpas. Um assunto fundamental. Por quê? Porque energia solar e eólica devem ser priorizadas. Se nós pensarmos quanto será que custa a conta de luz de uma instituição como a Unipampa, por exemplo, ou a UFSM, será que é viável eu implantar uma solução de energia solar ou eólica? Quanto será que custa? Nesses casos, é importante saber fazer um estudo que demonstre a viabilidade desse tipo de solução. As compras públicas devem sempre incluir critérios de sustentabilidade, ou seja, deve haver uma forma de favorecer, de priorizar as empresas que atendam aquelas exigências. E por fim, novas tecnologias. Precisamos incentivar novas tecnologias que sejam capazes de reduzir a poluição e o consumo de combustíveis, como por exemplo o uso do carro elétrico e o carro híbrido, que funciona tanto com a energia elétrica quanto o combustível como a gasolina ou álcool. Além disso, no novo ambiente de consumo, a sustentabilidade ganha um aspecto muito relevante. Um exemplo é uma reportagem trazida aqui do site da revista Valor, que fala sobre pessoas que têm encontrado caminhos alternativos para resolver seus problemas. Um exemplo é da designer carioca Camila Carvalho, que precisava de um desentupidor de pia. Então foi uma maneira que ela encontrou de procurar pessoas para resolver pequenos problemas. Apesar do caso dela ter usado uma solução, digamos que altamente tecnológica, fez um curso, criou um aplicativo, a nova maneira de resolver os problemas aponta para um ambiente de sustentabilidade onde as pessoas vão compartilhar coisas, onde as pessoas vão se falar mais, vão trocar mais coisas, e essa vai ser a tendência daqui para frente. Além disso, um grande exemplo disso aí, que ainda citando o caso da Camila Carvalho, ela recebe mensagens que publica no Instagram, pessoas contam que foram ajudadas por meio do site. Ou seja, a experiência compartilhada ela passa a ter um novo valor.
aonde as pessoas vão começar a compartilhar suas coisas em nome da sustentabilidade, ou seja, não é apenas uma moda, não é apenas algo transitório. A sustentabilidade ganha contornos de uma nova situação social, um novo estágio de consciência para a sociedade. Um outro exemplo nessa mesma linha de sustentabilidade foi o desastre acontecido na cidade de Mariana, onde as medidas que deveriam ter sido tomadas não foram tomadas. Então, o que aconteceu ali? Houve negligência na parte de alguém não se posicionou, alguém não denunciou aquela situação e, como consequência dessa soma de falhas, dessa soma de omissões, dessa soma de receios, certamente alguém sabia daquela situação e por medo, por coação, por alguma situação que desconhecemos, não denunciou aquele problema. E aí temos então um grande desastre em Mariana que arrasou aquele local e agora comprometeu de forma profunda, por muito tempo, toda a economia daquele lugar. Ou seja, a preocupação da sustentabilidade, ela não está preocupada necessariamente apenas com a natureza. Ela se preocupa com a natureza porque a natureza é a fonte de recursos para a nossa sociedade, para que as coisas funcionem. Um outro exemplo de sustentabilidade é um acontecimento recente, do dia 6/11, foi publicado no jornal Zero Hora, onde simplesmente um caminhão parou na beira da praia, abriu as tampas e jogou um monte de pneus. Dezenas de pneus foram jogados na beira-mar do balneário Pérola, em Arroio do Sal. O que não consta aqui, não foi colocado, é que na noite seguinte, ou seja, na primeira noite eles jogaram os pneus. Uma noite depois, eles voltaram lá e colocaram fogo nos pneus. Então, esse é um outro exemplo de falta de consciência, de falta de percepção, já que existem locais próprios para descarte desse tipo de coisa, inclusive em muitas empresas isso é recolhido, demonstra o desconhecimento das pessoas, em primeiro lugar, com o meio ambiente, o desconhecimento em relação à degradação ambiental e econômica que está sendo causada, e finalmente desconhecimento em relação que existem possibilidades para o descarte, digamos assim, socialmente e ecologicamente correto desse tipo de material. Tudo isso foi simplesmente ignorado. E para encerrar o assunto da sustentabilidade, eu vou lhe convidar nesse momento a desenvolver um mapa da sustentabilidade do seu setor, ou seja, do local onde você trabalha. É uma pequena tabelinha, pode ser criada em qualquer editor de planilha eletrônica, que vai ter 3 colunas, onde nós vamos ter aquelas situações como o mau uso da água e as colunas indicando se isso acontece ou não no meu setor. Veja que algumas delas são relativamente simples. Uso excessivo de papel. Isso significa tanto impressões, isso significa tanto documentos que circulam e são rasurados, são descartados, papéis que são mal aproveitados, uso indiscriminado de ar-condicionado. Será que isso acontece nos nossos setores? Então, de uma forma ampla, vamos revisar isso aqui e vamos procurar ter uma noção do que será que está acontecendo ao nosso redor. E eu vou lhe convidar também para que, se no final você sabe que no seu setor ou onde você trabalha tem situações que não estão listadas aqui, eu vou pedir que você inclua no final essas situações e faça uma observação, faça uma anotação apenas sobre aquele acontecimento e pode colocar quantos motivos mais, porventura, possam ter acontecido no seu setor. Um bom exercício. Não esqueça que é necessário postar no final esse exercício no Moodle para que isso seja registrado na sua ficha de aluno.